tema que nós vamos estudar hoje com vocês é um tema que me despertou a atenção, porque eu comecei a relacionar isso com a profecia bíblica. Se vocês tiverem perguntas, vocês guardem a pergunta para fazer no final e nós abriremos então para as perguntas. O tema de hoje é sobre uma religião chamada maçonaria. Muitos acham que é somente uma sociedade secreta. Muitos não acreditam que seja uma religião. Mas é uma religião. Porque eles mesmos declaram ser uma religião. Não é porque nós falamos que é uma religião, que ela seria uma religião. Eles têm declarações nos seus próprios livros declarando que é realmente uma religião. É uma religião que começou há muitos séculos, mas ela se desenvolveu mais poderosamente aqui nos Estados Unidos da América do Norte, porque quando os peregrinos vieram em 1620 para cá, buscando uma pátria, buscando um país sem rei e sem papa, também vieram para cá, da Europa, os maçons, fugindo, buscando estabelecer aqui um país sem rei e sem papa. E eles, ao escreverem a Constituição Americana, estabeleceram de uma forma bem clara que igreja e Estado são separados. E quando nós, cristãos, vemos que igreja e Estado são separados, nós olhamos isso como uma coisa boa, mas a intenção de separar igreja e Estado era separar o cristianismo do Estado, porque o Estado já tinha uma religião. É isso que aos poucos você vai entendendo quando você vai pesquisando. O governo americano, desde o seu primeiro presidente, já tinha uma religião. Maçonaria. Não precisava de outra religião. E sendo que igreja e Estado são separados, ninguém imagina que o Estado tem uma religião. Então, a religião do governo americano pode sobreviver tranquilamente, porque ninguém questiona, ninguém duvida. Mas, queridos, a maçonaria é uma religião, e para que vocês entendam bem claramente, ela é uma religião que tem fundamentos na Bíblia. Quando eu digo que a maçonaria é uma religião que tem fundamentos na Bíblia, eu não estou dizendo que ela é de Deus, porque a Bíblia não fala só de Deus. A Bíblia fala de dois lados opostos, antagônicos. A Bíblia fala do reino da luz e fala do reino das trevas. A Bíblia fala de um herói chamado Jesus e de um charlatão chamado Satanás. A Bíblia fala de um príncipe que é Jesus Cristo, grande príncipe do céu, e fala do príncipe deste mundo, que é Satanás. Portanto, a maçonaria busca os seus fundamentos na Bíblia. Um dos homens mais respeitados na maçonaria chama-se Albert Pike, 33º grau. Para que vocês entendam, a maçonaria começa no primeiro grau e vai subindo grau por grau até chegar no 33º grau, porque Jesus Cristo, ele foi arrebatado ao céu, assunto ao céu, quando ele tinha 33 anos. Então os maçons acreditam que no 33º grau o maçom se torna Deus. Assim como Jesus foi assunto ao céu como Deus, eles acreditam que o maçom do 33º grau não é mais um homem comum, ele é Deus. Mas Albert Pike chama a maçonaria de uma religião. Ele escreveu um livro em 1871, Morals and Dogma. E neste livro, Morals and Dogma,
na página 213, Albert Pike diz assim: toda loja maçônica é um templo religioso e seus ensinos são instruções religiosas. Se é em Israel, eles abrem a sessão com o Torá. Se é num país árabe, eles abrem uma sessão com o Alcorão. Se é num país cristão, eles abrem a sessão com a Bíblia. Se é no hinduísmo, com os livros sagrados, os Vedas, não é? da Índia, e assim por diante. Ela é uma religião. Na página 209, Albert Pike diz: é uma religião universal, eternal, imutável. E na página 213 ainda ele fala: a maçonaria não propaga nenhum credo, exceto o seu próprio, o mais simples e o mais sublime. A religião universal ensinada pela natureza e pela razão. O Deus da maçonaria é o Deus da razão. Por isso este país foi fundado com base na razão humana. A deusa da razão, simbolizada pela estátua da liberdade, ali está a deusa da razão, que representa o Deus da maçonaria. Na página 718 deste livro que nós estamos citando, diz assim: este rito levanta a ponta do véu, pois lá declara-se que a maçonaria é um culto. E o maior historiador e estudioso da maçonaria nos tempos modernos foi Albert Mackey. Albert Mackey, também 33º grau da maçonaria, ele declarou no seu livro: a religião da maçonaria não é o cristianismo. É uma religião, mas não é o cristianismo. Então, que religião é essa? Ninguém pode servir a dois senhores. Mateus capítulo 6, verso 24. Por que ninguém pode servir a dois senhores? Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Queridos, além da maçonaria ser uma religião com o seu próprio credo, seu próprio Deus, com cultos regulares semanalmente, com dízimos e ofertas, com orações, como toda religião, também faz proselitismo. De quando em quando as pessoas mais influentes, de quando em quando as pessoas que estão se despontando na sociedade como bons empresários, pessoas intelectuais, pessoas promissoras, recebem uma cartinha. Eu já tive a oportunidade de ler uma cartinha desta enviada para um parente meu, e ele me deu para ler a cartinha onde dizia: nós, da Irmandade da Maçonaria, eles chamam-se de irmãos, Irmandade, nós estamos convidando você para fazer parte da nossa Irmandade, e nós temos 3 coisas para oferecer para você: amor, dinheiro e poder. Muito tentador, não é? Amor, dinheiro e poder. E eles têm para oferecer. Mas o mais chocante é que a maçonaria, ela busca dentro da Bíblia razão para os seus simbolismos, nome para o seu Deus. Não é uma religião de Deus, mas está na Bíblia. O rito da iniciação, queridos, na maçonaria, é descrito no livro Maçonaria do Outro Lado da Luz. Se você tiver alguma curiosidade, você pode ler este livro. Foi escrito por um cristão. Ele era 32º grau da maçonaria. O nome dele é William Schnoebelen. William Schnoebelen. Qual é o nome do livro, pastor? Maçonaria do Outro Lado da Luz. Tem em português e tem em inglês. Ele foi libertado da maçonaria e ele desenvolve um ministério que trabalha com maçons, para libertar maçons. E neste livro, ele narra o rito de iniciação que se faz com todo aquele que entra para a maçonaria. Ele diz que no rito de iniciação, tiram a roupa do indivíduo totalmente, objetos de metais,
relógios e anéis, enfim, qualquer coisa de metal, tira uma roupa, e ele é vestido então com um pijama azul, um pijama engraçado, com um buraco cortado no peito e sem pernas. Olhos vendados, e então coloca uma corda amarrada no pescoço, e ele é conduzido com os olhos vendados por um outro irmão maçom até a porta da loja, e então ali ele é instruído para bater na porta. E uma voz vai ser ouvida lá de dentro perguntando: quem é você? E ele então está orientado a responder dizendo: eu sou o senhor fulano de tal, dizendo o nome. Eu venho das trevas em busca da luz. E então a porta se abre. Por que um cristão não pode ser maçom? Porque ele tem que jogar lama em Jesus já no ato de iniciação. Já na primeira reunião. Ele lança lama em Jesus Cristo ao declarar: eu venho das trevas e eu quero a luz. Ele chama cristianismo de trevas e o conhecimento da maçonaria de luz. Por isso, um cristão não pode ser maçom. Embora existam muitos cristãos dentro da maçonaria que não percebem que estão chamando o reino de Deus de reino das trevas e o reino da maçonaria de reino da luz. Como você acha que um cristão poderia ser maçom se ele tem que declarar isto? Já no rito de iniciação, ele despreza Jesus Cristo. Exatamente como está ilustrado em todos os templos maçônicos. Os templos maçônicos são construídos com base na maquete do templo de Salomão. Quando você entra dentro de um templo maçônico, você vai ver que a semelhança, porém, com uma diferença marcante. No templo que Deus orientou Salomão a construir, primeiro o tabernáculo que Moisés construiu, depois o templo. Tanto no tabernáculo como no templo, a construção era no sentido de leste para oeste. A entrada estava voltada para o leste, e tanto o sacerdote como o povo que entrava no pátio para adorar, tinha que dar costas para o leste. Entrava dando costa para o nascente do sol. E no templo maçônico, todos adoram voltados para o leste. É o contrário. Por isso, quando você abre a Bíblia em Ezequiel capítulo 8, eu quero que você abra a sua Bíblia, se você a tem com você, em Ezequiel capítulo 8, aqui tem um lamento que Deus faz da abominação que estava acontecendo dentro do templo em Jerusalém. Porque o templo que foi construído de leste para o oeste, para que todo aquele que entre nele dê costas para o sol, porque o sol representa adoração ao sol, e o Deus Sol é Satanás, representado por Baal, representado por todos os deuses falsos. Então, Deus exigia que desse costas ao sol. Porém, em Ezequiel capítulo 8, menciona que o povo de Deus, afastado de Deus, em fase de apostasia, estava dando costas para o oeste, e inclinando-se para o leste, para o nascente do sol. Exatamente como é feito dentro do templo maçom. Em Ezequiel capítulo 8, diz o verso 16. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, ou seja, para o leste. E eles adoravam o sol, virados para o oriente. Então me disse: viste, filho do homem, há coisa mais leviana para a casa de Judá do que estas abominações que fazem aqui? Para Deus, isto era uma abominação, adorar o sol. Hoje o mundo adora o sol. Sunday, dia do sol. Natalis dies solis, nascimento do sol. Hoje o mundo adora
o sol. Hoje o mundo adora a Satanás. Hoje o mundo está voltado para o nascente do sol. Assim são as religiões falsas, todas estão voltadas. Por isso que no islamismo eles adoram voltados para o leste, nascente do sol. Mas Deus exigia que desse costas para o sol. Eles buscam um fundamento bíblico para a maçonaria e encontram um patriarca. Assim como Deus tem seus patriarcas, Satanás também tem seus patriarcas. O primeiro patriarca estabelecido ali na maçonaria chama-se Nimrod. Da onde eles tiraram este nome? Da Bíblia. A Bíblia. Gênesis capítulo 10, verso 8 a 11, fala que Nimrod era um poderoso caçador e ele era um construtor. Se você entende o inglês, você vai descobrir que masonry, em português maçonaria, em inglês masonry, significa construção de tijolos. O primeiro construtor a usar tijolos no mundo foi Nimrod. Por isso ele é tido como um patriarca da maçonaria. Porque ele começou a construir cidades. E a primeira que ele construiu foi Babel. A Torre de Babel, com tijolos. Portanto, o patriarca está na Bíblia. Eles têm outro patriarca chamado Salomão. Como é que Salomão pode ser um símbolo e uma representação do reino messiânico e ao mesmo tempo pode ser também um patriarca da maçonaria? Porque Salomão, quando ele apostatou, quando você abre a Bíblia em 1 Reis capítulo 11, você vai descobrir ali em 1 Reis capítulo 11 que Salomão se afastou de Deus, se prostituiu com 700 mulheres, 300 concubinas e começou a construir templos para os deuses pagãos, os deuses egípcios. Queimar crianças para os deuses egípcios, para os deuses pagãos. E estes anos de apostasia de Salomão deu direito a Satanás de usá-lo como um dos patriarcas da maçonaria. Quando nós pecamos, nós damos direitos a Satanás de nos usar. Nós damos sinal verde para ele nos usar. Embora Salomão tenha se arrependido no final da sua vida, mas o nome dele está fortemente ligado ao culto a Satanás. Vocês já ouviram falar do bode? Que nos templos maçônicos existe o bode. Da onde a maçonaria buscou esse simbolismo do bode? Dentro da palavra de Deus. Vocês se lembram que a Bíblia diz em Levíticos capítulo 16, que no dia da expiação, eles deveriam trazer 2 bodes. Um bode para representar Jesus, e este bode representando Jesus deveria ser morto, e com o sangue deste bode seria feita a purificação do santuário no dia 10 do 7º mês, o dia da purificação do santuário, dia da expiação. Mas o outro bode não seria morto. Depois que o sumo sacerdote saísse do lugar santíssimo, ele depositaria todos os pecados acumulados dentro do santuário, traria para fora e colocaria sobre a cabeça do bode que representava Satanás, chamado bode Azazel. E esse bode deveria ser levado para o deserto e deixado lá. Esse é um simbolismo de que Satanás um dia vai arcar com todos os pecados que ele cometeu e com todos os pecados que ele fez com que os outros também cometessem. Ele vai queimar. O fato dele não ser morto e não ser derramado o sangue dele mostra que ele não tinha nenhuma parte, nenhuma participação na purificação do santuário. Porque a purificação do santuário era feita unicamente com o sangue do bode que representava Jesus. O outro não tinha derramamento de sangue. Ele era levado para o deserto e morria no deserto, representando os 1000 anos que Satanás vai ficar nessa terra deserta. E no final dos 1000 anos será morto. Pois bem, a maçonaria pegou dali o simbolismo do bode. Por isso, o Deus da maçonaria é conhecido como o Deus de Chifres, simbolizado pela estrela de 5 pontas. Eu vejo pessoas usando estrelas de 5 pontas em tatuagens, em broches, em tudo. Usam numa boa, não sabem o que estão usando.
Porque a estrela de 5 pontas, quando está com a ponta para baixo, a estrela de 5 pontas invertida simboliza a magia negra. Quando a ponta está para cima, é magia branca. Quando está com a ponta para baixo, ela simboliza a cabeça do bode. A estrela de 5 pontas, chamados de pentagrama, representa a cabeça do bode, chamado Baphomet. Baphomet é o nome do deus da Cabala. Vocês já ouviram falar da Cabala, não é? Madonna, ela é adepta da Cabala. A Cabala é um satanismo, é um espiritualismo que veio de Babilônia com o povo judeu. Quando o povo judeu voltou, depois de 70 anos de Babilônia para Jerusalém, eles trouxeram com eles Cabala. Eles saíram de Babilônia, mas Babilônia não saiu deles. Por isso que a Bíblia diz: sai dela, povo meu, sai de Babilônia. Porque Babilônia estava no povo de Deus. Quando Jesus viveu na terra, Babilônia estava no coração dos líderes judeus. Eles praticavam a Cabala. E o Deus da Cabala é o Baphomet, é um bode com cabeça de bode, com chifres, com seio de mulher e com órgão genital masculino. Então, ele é um Deus que é homem e mulher ao mesmo tempo. E eles creem que o ser perfeito é aquele que pode se relacionar sexualmente tanto com homem como mulher. Este é o homem, é o ser perfeito. Queridos, então aí está o simbolismo do bode. Para que vocês tenham uma ideia, Washington é uma cidade construída com símbolos maçônicos. Se você pegar uma foto aérea, eu tenho em casa, de Washington, você vai ver que todas as grandes avenidas de Washington, D.C., são em forma de compasso e esquadro. Os símbolos da maçonaria. E em cima da Casa Branca está uma estrela de 5 pontas. Você pegando as avenidas que circundam a Casa Branca, você vai perceber exatamente que todas aquelas avenidas em torno da Casa Branca formam uma estrela de 5 pontas enorme. Uma enorme estrela de 5 pontas. E que onde representa a cabeça da nação, é dali que sai a fala da nação. E a fala da nação sai da Casa Branca, que está exatamente na boca do bode. Por isso que em Apocalipse capítulo 13, versos 11 em diante, 9 em diante, fala ali que a besta que subiu da terra, ela tinha aparência de cordeiro, mas falava como dragão. O que é que tem aparência de cordeiro, mas não é cordeiro? Bode. Bode. Então, quando a Bíblia escolheu um símbolo para o governo americano, escolheu um bode. Algo que parecia cordeiro, que tinha 2 chifres, mas não era cordeiro, porque falava como dragão. É o Baphomet. É o deus da maçonaria. Queridos, outro símbolo que a maçonaria usa é a estrela do Oriente. Quando você ouve falar em estrela do Oriente, você pensa em quê? Reis Magos. Reis Magos. Jesus. Engana bem, não é? Porque a Bíblia fala que a estrela de Jesus é a estrela no Oriente. Não a estrela do Oriente. A estrela do Oriente engana as pessoas. Porque eles formaram a maçonaria usando nomes da Bíblia. E estrela do Oriente engana as pessoas. Foi fundado em 1868 para as mulheres, um clube para as mulheres. As esposas. Para as esposas dos maçons foi criado o Clube Estrela do Oriente. E elas abrem a sessão delas cantando o hino Quão Grande És Tu. Senhor meu Deus, então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és Tu. Eles são proibidos de falar a palavra Jesus, mas eles podem falar abundantemente a palavra Deus. Engana bem, não é? Quando eles cantam quão grande és Tu, estão louvando o Deus da maçonaria. Dentro da maçonaria você pode orar em nome de Deus e falar Deus à vontade,
mas você é proibido de falar o nome Jesus dentro da maçonaria. Você será expulso, será convidado a se retirar, se usar a palavra Jesus. Deus é genérico. Deus é genérico. Mas Jesus não é genérico. Jesus é o príncipe do céu, que derrotou Satanás no céu, derrotou Satanás no deserto da tentação, derrotou Satanás no jardim do Getsemane, derrotou Satanás na cruz do Calvário, e ele é o vitorioso. Amém. The winner one é Jesus, o vencedor de todas as batalhas. E Satanás não suporta o nome de Jesus. Mas este é um nome em que há salvação. Amém. Estrela do Oriente, portanto, não tem nada a ver com o nascimento de Jesus, porque a estrela que apareceu foi a estrela no Oriente, não do Oriente. O pentagrama invertido é o símbolo oficial das duas maiores igrejas satânicas aqui nos Estados Unidos. O pentagrama, a estrela de 5 pontas. Essa estrela invertida com a cabeça do bode dentro dela está na capa da Bíblia satânica escrita por Anton LaVey. Anton LaVey escreveu a Bíblia satânica, que já foi um dos livros mais vendidos, best-seller, no high school americano. Quando foi lançada, se tornou best-seller. A estrela do Oriente no ocultismo é a estrela Sirius, que é conhecida também como estrela cão. Ela é sagrada para o deus Sete, o deus mau do Egito que matou o deus Osíris. Sete é o nome mais antigo para Satanás. Ela também está no meio do templo maçônico, está a estrela Sirius. As filhas dos maçons têm também um clube, assim como a igreja adventista tem desbravadores, eles têm também um clube para as filhas dos maçons chamado Clube Filhas de Jó. Não é um nome bonito? Tirado da Bíblia, não é? Engana, queridos. Satanás, ele é o pai da mentira. Ele enganou Eva e continua enganando as pessoas. Ou então, outro nome dado para as filhas dos maçons é moças do arco-íris. Os rapazes, filhos dos maçons, eles fazem parte de um clube chamado Ordem de Molay, em homenagem a Jacques de Molay. Jacques de Molay foi o templário morto, o líder dos templários que foi morto, e dos templários então vieram os maçons vieram dos templários. Então, em homenagem a Jacques de Molay, a Ordem dos Rapazes tem esse nome. O nome do deus da maçonaria, existem 2 ritos na maçonaria, o rito escocês e o rito York. 2 ritos. E em cada rito, o nome do deus é diferente. No rito escocês, o nome do deus que eles adoram é Jabulon. Já vem de Javé, da Bíblia. Bu, do deus touro, boi. E On, que é o deus sol. Jabulon. Jabulon é a união da trindade satânica. Mas no rito York, o nome do deus da maçonaria no rito York é Abaddon, está na Bíblia. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 9, verso 11. Apocalipse capítulo 9, verso 11. Apocalipse capítulo 9 e o verso 11 diz assim: E tinham sobre si um anjo do abismo, e tinham sobre si rei. Quem era o rei deles? O anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon. E em grego Apolion. Então, Abaddon é o nome dado para o anjo do abismo. Uma vez eu estava pregando em Manaus, e no final do culto, quando eu falei isso, no final do culto, um maçom me cumprimentou e disse: pastor, eu sou maçom do 13º, 15º grau, não me lembro, e eu já sabia. Porque o maçom, ele descobre o nome do deus da maçonaria quando ele chegará por volta do 14º, 15º grau. É ali que ele descobre o nome do deus da maçonaria. Até ali ele não sabe qual é o nome do deus. Então ele disse: eu já sabia qual era o nome do deus da maçonaria, que era Abaddon.
Mas o que eu não sabia é que ele é o anjo do abismo, Satanás. Isso eu descobri hoje. Então eu olhei nos olhos dele e disse, meu irmão, caia fora então. Lázaro, o nome dele, caia fora. Não continue adorando o anjo do abismo. A Constituição dos Estados Unidos, queridos, ela dá lugar à religião do governo americano, maçonaria. Todo presidente americano, para tomar posse, ele tem que fazer um juramento. No dia da posse, ele faz em cima de uma Bíblia maçônica. A mesma Bíblia onde George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos, maçom, fez o juramento. Todos os presidentes juram. Essa Bíblia fica guardada aqui na loja maçônica de Nova York. E ela é levada para Washington, D.C., todas as vezes que o presidente vai tomar posse. Mas ele tem que fazer o juramento olhando para o obelisco, que é o monumento de Washington, o obelisco. Lá está o símbolo do Deus Sol. Todo obelisco é um símbolo do falo de Osíris. Se você procurar no dicionário, falo é o órgão sexual do homem. Monumento fálico, monumento ao órgão sexual do homem. Portanto, o obelisco é uma homenagem ao órgão sexual do deus Osíris, que é o deus Sol do Egito. Então, queridos, quando ele faz o juramento olhando para o obelisco, em cima de uma Bíblia, engana o mundo todo, porque todos dizem, que maravilha, veja um país que o presidente jura em cima da Bíblia. É um país cristão, só que é uma Bíblia maçônica. Ele está jurando olhando para o obelisco, o Deus Sol. A religião do governo americano é a mesma religião do Vaticano, porque na frente da Basílica de São Pedro, no Vaticano, tem também o obelisco. E quando o Papa, ele toma posse, ele sai na janela, como o Papa Francisco fez, e sorri para todo mundo, ele está olhando para o obelisco. O compromisso do Vaticano e o compromisso do governo americano é com o obelisco, é com o Deus Sol. Por isso o decreto dominical, santificando o domingo, Sunday, dia do sol, vai sair daqui. Em homenagem ao Deus Sol do Vaticano, os Estados Unidos vai criar uma lei obrigando a todos que guardem e santifiquem o domingo. Mas há um povo na terra que guarda o dia do Senhor, o 7º dia da semana, e que adora o Criador dos céus e da terra, cujo nome é Jeová, YHWH. E que o nosso Salvador é Jesus, o Salvador do mundo. O único nome dado entre os homens pelo qual podemos ser salvos. Seja adorador de Jesus. Ame a Jesus. E proclame o nome de Jesus por onde você for. E nunca se curve diante de Baal. Nunca se curve diante do sol, diante do obelisco. Que a graça de Deus esteja com você, meu querido irmão, meu querido jovem. Aleluia. Deus te abençoe.